Bom dia, bom dia, bom dia com alegria, hein, Merinha? Bom dia, Deide. Bom dia, meninas. 100% agora, Merinha. Bom dia, meninas. Vamos lá. Bom dia, Elielza. Semana poderosa, semana de desbloqueios, né? Vamos ter uma semana muito especial. Vamos ter uma semana muito forte, é uma semana de desbloqueios mesmo. Nós vamos acessar coisas essa semana, assim, que estavam escondidas de nós. Bom dia, Jaira, quanto tempo? Bom dia, Carol. Bom dia, Su. Nós vamos acessar coisas essa semana que há muito tempo estavam escondidas de nós. Crie expectativas nos corações de vocês. Eu já criei no meu coração, porque essa semana nós vamos ter assim um histórico de desbloqueios, um histórico de autoconhecimento. Não, nós vamos ver coisas essa semana que realmente estavam escondidas de nós há muitas décadas, estava escondida, um tesouro que nós vamos acessar, né? E aí eu tô muito feliz disso que nós vamos trabalhar, e tô muito feliz dessa informação que tá na minha mão e que eu vou dividir com vocês, né? Bom dia a todo mundo que tá entrando aí. Sabe quando vem direto do alto, sabe quando a gente pega direto do trono, quando a gente pega assim aquela pedrinha do trono e traz com muito cuidado. É isso que nós vamos acessar essa semana. Eu tô muito feliz, né? Essa semana nós vamos falar sobre bloqueios, né? O título, né, que eu coloquei para essa de hoje é Onde Fomos Enganados? Onde fomos enganados, né? E nós vamos discutir essa semana, bom dia, se nós somos filhos ou se nós somos escravos. É isso que nós vamos descobrir essa semana. Se nós somos filhos, tá tudo certo. Mas se nós formos filhos e estivermos vivendo como escravos, essa semana nós vamos pegar a chave da cadeia para abrir isso, né? Porque na verdade a cadeia ela já está aberta. Você pode falar assim, André, você está com coragem demais, você vai abrir a cadeia? Não, eu não vou abrir a cadeia. Essa cadeia ela já está aberta há muito tempo, né? E nós estamos às vezes vivendo como escravos em alguma área da vida, sendo que as portas da cadeia elas estão abertas. Bom dia, Jéssica. Então vamos lá, né? Nós vamos meditar essa semana, né, no Thanks God, Êxodo 1, versículo 9. E ele disse a seu povo, eis que o povo, quem disse, né, só para contextualizar, quem disse aqui foi o rei, né, o rei do Egito, né, um novo rei do Egito que disse, eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para o faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramassés. Só para contextualizar um pouco o que estava acontecendo aqui, é o seguinte, isso aqui historicamente é depois que José ele veio para o Egito, vendido, toda aquela história que todo mundo conhece, né? E aí ele traz aquele sobe, né, para a crista da onda, quando ele fica muito poderoso, José ele traz toda a família, né? O seu pai, os seus outros 11 irmãos, e toda a família fica vivendo muito bem no Egito. Só que essa geração ela morreu, né? José, seus irmãos, o pai já tinha morrido, essa geração morre. E fica então os filhos, né? Os filhos de Deus, os hebreus, os filhos de Deus mesmo, né? Os filhos, né, de Abraão, eles ficam ali muito bem no Egito. Só que eles prosperavam tanto, né? Então, bom dia aí quem tá entrando aí agora, bom dia Nancy, Nádia. Então, só pra gente entender, o povo de Deus tem tanta prosperidade dentro de si, é um povo tão abençoado, os filhos, que eles cresciam e se multiplicavam e se fortaleciam mais do que todo mundo. Era uma coisa assim sobrenatural, né? Porque era o povo de Deus. E então o rei, que não é mais o rei que era amigo de José, porque esse já tinha morrido, né? O novo rei olha para o povo crescendo, vê o potencial do povo, presta atenção. O rei
vê o potencial do Filho de Deus ou dos filhos de Deus. E o que ele fala? Vamos dar um jeito de escravizar esse povo. É aí que tá. Vamos dar um jeito de escravizar esse povo, porque é um povo forte demais. E aí, trazendo para nossos dias, né? A pergunta que nós vamos fazer é: onde nós fomos enganados? Por que nós somos escravizados em alguma área? Aí você pode falar assim: André, eu não sou escravo, eu sou filha, ou eu sou filho. Sim, que você é, eu tenho certeza que sim. O que eu quero saber é: você tem resultados nas áreas todas de como filho ou como filha? Ou os seus resultados em determinadas áreas mostram que você é como se não fosse um filho? Então quem te enganou? É essa que é a nossa, vai ser essa a nossa discussão, né? Na verdade, se nós soubéssemos, eu e você, se nós soubéssemos de verdade, 100%, certeza absoluta, assim, nas entranhas, quem nós somos, não existia problema. Nós não precisaríamos estar discutindo aqui, estava todo mundo só vivendo a vida e curtindo adoidado. Porque se nós soubéssemos a identidade e vivêssemos de acordo com a nossa identidade. E qual é a nossa identidade? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Ali está todo o segredo. E nós lemos várias vezes semana passada em Romanos, né? Se nós somos filhos, somos herdeiros. Nós somos herdeiros em Cristo. Nós temos direito a todas as coisas. E se nenhuma das 12 áreas, vamos pensar nas 12 áreas, ou pense em 10 se você quiser. Se tem algumas dessas áreas que nós não temos ainda vida plena, naquela área especificamente nós fomos escravizados. Alguém, que a gente sabe quem foi, viu o potencial de um filho de Deus e deu um jeito de convencê-lo de que ele não tinha direito àquilo, fez escravo. E sendo escravo, ele não pega na herança como herdeiro, e aí ele vive uma vida menor. André está falando de quê? De qualquer área da sua vida ou da minha vida que nós não temos a plenitude. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Qual é a área da minha vida que não está ainda em abundância? Essa área foi a área que provavelmente nós fomos bloqueados. Onde? Lá na infância. A continuidade dessa história aqui simplesmente são 400 anos de escravidão. Olha que loucura que eu tô contando para vocês, né? Lembrando para alguns que muitos já sabem. 400 anos de escravidão se seguiram ao povo de Deus, geração em cima de geração. E aí você fala: André, por que geração e geração? Porque assim, uma geração é bloqueada pessoalmente pelo filho do inimigo lá, né? Pessoalmente pelo rei que queria parar o povo de Deus, pessoalmente. Mas uma geração bloqueada, o que ela faz? Ela bloqueia a próxima geração, que bloqueia a próxima geração. E se nós aqui, que estamos vivos nesse tempo, se nós não acordarmos para desbloquear isso, o que nós vamos continuar fazendo? Nós vamos bloquear a próxima geração. Os nossos filhos, os nossos funcionários, os nossos amigos, os nossos sobrinhos, nós bloqueamos outras pessoas. E foi isso que aconteceu comigo e com você. Pelos nossos pais, pelos padres, pastores, professores, as pessoas que conviveram conosco durante a infância, principalmente na infância, né? Eles nos bloquearam. Mas por que um pai bloqueia um filho? Mas o pai não ama o filho? Por que uma mãe bloqueia um filho? Por que um professor bloqueia? Simples, porque eles já estavam bloqueados. Eles colocaram como verdades, como crenças, como limitações, porque na verdade eles estavam bloqueados. Então não é nosso trabalho e nem vai ajudar em nada ficar jogando pedra nos antepassados. E falar: mas meu pai fez isso e tudo, eu fui criado por um pai alcoólatra, minha mãe era não sei o que e tal. E contar a história 1000 vezes e ficar lembrando quem te bloqueou. Porque na verdade eles não fizeram por mal, eles fizeram porque eles eram bloqueados. Então um pai alcoólatra, um pai que não respeitava a mãe, um pai que teve várias famílias, um pai complicado, ele fez isso só para te sacanear? Ou ele fez isso porque não conseguia acessar a vida plena? Ele não sabia a identidade dele.
Ele não sabia quem ele era de fato. Enganaram ele. Quem enganou ele? Geração e geração. E isso ele veio então. Ele veio te educar, te criar, te preparar para o mundo totalmente bloqueado. E aí o resultado disso, uma nova geração bloqueada. Para quê? Para dar continuidade ao bloqueio de geração em geração. Mas nós estamos aqui, debaixo da luz do Espírito Santo de Deus, para trazer essa luz. E onde a luz acaba a escuridão. E nós vamos trazer a luz para a nossa vida, para o nosso entendimento, para a nossa consciência. Porque só começa com a consciência. Quando eu tenho consciência, eu vejo, eu entendo, eu tenho revelação que não é contra homens de carne e sangue que eu tenho que lutar. E eu fico aqui às vezes lutando com meu pai, xingando a minha mãe, achando ruim da minha mãe, e achando ruim das igrejas, e falando mal dos pastores, e falando, e essa confusão danada, nós entramos numa guerra contra homens e contra pessoas, e não é isso, na verdade não é contra isso, é contra principados e potestades. Nós temos que assumir essa guerra e fazer acontecer a partir de agora a vida plena, porque já está tudo pronto. Como eu falei no início, nós não precisamos abrir a cadeia, nós precisamos sair da cadeia, porque já teve quem abrisse essa porta, já teve quem desceu no inferno, já teve quem trouxe para nós isso. Mas se a gente não acessar, então já foi feito. Mas por que eu não tenho? É porque eu não acessei, eu não coloquei a mão. Eu preciso então lembrar que sou herdeira, co-herdeira com Cristo, e colocar a mão nisso. E é isso que nós vamos trabalhar essa semana. E para ficar um pouco mais claro, né, para mim e para você, né, essa semana enquanto preparava, né, essa nossa conversa, porque a semana toda tá, assim, como eu falei, tá fervilhando, né, tá bombando em meu coração, tá fervilhando. Eu tô assim, de que eu tô vendo, na verdade, não é o que está acontecendo, eu estou vendo o que vai acontecer conosco. O que vai acontecer conosco, o que vamos fazer com outras pessoas. Porque uma pessoa desbloqueada, ela desbloqueia outra. E essa pessoa desbloqueada desbloqueia outra. Mas o contrário também é verdadeiro. Então nós estamos aqui para isso, para sermos desbloqueados. Para desbloquear outras pessoas. Isso é a instauração do reino na terra. A instauração do reino na terra não é via o Salvador, porque ele já veio. A instauração do reino da terra é restaurar essa igreja aqui. E essa igreja toca em outras igrejas adormecidas. E as pessoas vão acordando. Para quê? Só para identidade, só para ser o que já é. É só para sair da cadeia. É isso que nós vamos fazer aqui, né? E aí eu tava lembrando, né? Vou contar um pouco da minha história para vocês verem que é muito parecido com a história de todo mundo, né? Eu tive muitas oportunidades na vida que eu perdi. Sabe aquele negócio de escorrer entre as mãos? Já tiveram essa sensação? Eu tive uma oportunidade, escorreu entre as mãos. Eu tive muita oportunidade profissional, por exemplo. Trabalhei em empresa muito grande, multinacional. Eu tive a oportunidade de ir para outros países, eu tive a oportunidade de fazer grandes trabalhos, eu tive a oportunidade de não fazer as besteiras que eu fiz em relação a relacionamento, em relação a um monte de coisa. Eu tive muita oportunidade na vida, mas eu perdi muita oportunidade na vida. E aí eu olho, mas por que eu perdi, né? Porque eu era um idiota? Não, é porque eu era uma escrava. Eu era uma escrava, né? E eu tive alguns bloqueios, eu vou contar pra vocês alguns bloqueios que eu já me libertei, que eu já fui desbloqueada, né? Mas tem muita coisa pra ser desbloqueada ainda. Mas olha só, bloqueios que eu fui desbloqueada esse ano, né? Ano passado e esse ano, né? Bloqueio de culpa. Eu sempre sentia muita culpa em relação às pessoas. Eu tenho 3 filhas, né? E aí eu me sentia culpada em relação às minhas meninas. Eu sempre dei minha vida pelas minhas filhas, mas parece que tudo que eu fazia eu me sentia culpada. É como se eu não fosse uma mãe boa, é como se eu não fosse responsável. E eu sempre fui, sabe? Mas eu sentia muita culpa. Isso é bloqueio de culpa. Na infância, eu voltei no momento lá que eu fui, né? Bloqueio de paternidade, né? Aí você fala, André, mas eu conheço seu pai, se alguém aqui conhece, né? Seu pai é maravilhoso, é por isso mesmo. Meu pai era tão bom que eu fiquei bloqueada. Eu queria meu pai comigo, eu me senti uma criança. Eu aí chegando aos 50 anos, que agora já tenho 50, e eu me senti uma criança. Por quê? Porque eu fiquei bloqueada, eu queria meu pai comigo, né? Inclusive me casei com homens mais velhos. Por quê? Porque eu queria meu pai comigo, bloqueada na paternidade, né? Tá resolvido.
bloqueada na religiosidade, eu tinha medo de ofender a Deus demais, eu tinha medo de ofender. Deus só queria meu amor, Deus só queria relacionamento comigo, eu ficava morrendo de medo, pisando em ovos, com medo de ofender a Deus. Gente, a verdade não precisa de defesa, Deus não precisa que eu me preocupe com isso, Ele só quer relacionamento, mas eu tava bloqueada na religiosidade, isso não pode, isso não deve, isso não vai. Até um livro que eu ia ler, eu ficava com medo de ler e ofender a Deus, bem se é fácil desse jeito, né? Bloqueio de inferioridade. Então, em muitos momentos eu estava na roda certa, eu estava na mesa certa, eu estava de frente à pessoa certa, mas eu não conseguia aproveitar essa oportunidade. Por quê? Porque eu me sentia menor, eu me sentia pior do que essas pessoas. Bloqueio de sexualidade, bloqueio de vitimismo, bloqueio de escassez. Gente, só para citar alguns. Eu tô anotando, tá? Não tem um caderno aqui que eu anoto o que eu tô sendo desbloqueado. E por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque eu quero mostrar que a vida de todos é igual. Por isso que a maioria das pessoas estão acima do peso. Porque está bloqueada e o peso tem a ver com o seu bloqueio. Por isso que a maioria das pessoas não consegue ganhar dinheiro, não tem prosperidade, porque está bloqueada na questão financeira, na questão da prosperidade. Por isso que a maioria dos casamentos estão acabando, as famílias estão sendo destruídas. Por quê? Porque estão bloqueadas ou em paternidade ou em religiosidade. Por isso que as pessoas não conseguem ter acesso a Deus e falam, queria tanto que Deus falasse comigo. E a gente fala, Deus fala com todo, mas eu não estou ouvindo. Bloqueio de religiosidade. Por isso que as pessoas não conseguem curtir a vida, não conseguem relaxar, não conseguem se permitir, se cuidar. Bloqueio de culpa. Então tudo isso, onde nós conseguimos isso tudo, meu Deus, muito lá atrás. Porque teve alguém que viu quem é você. Teve alguém que viu quando você estava chegando na terra. Ele sabia quem estava chegando. Era você. Você que veio para uma missão específica. Você que veio para destruir o inferno na terra. Você que veio para trazer pessoas para a luz. Você que veio com um poder dentro de você. Você que veio para receber o Espírito Santo de Deus. Você que nasceu para ser salvo e foi salvo. E aí teve alguém que arrepiou quando viu você chegando e falou, vamos bloquear os pais dele ou dela, vamos bloquear os avós, porque assim nós garantimos que essa pessoa vai calar a boca e não vai fazer aquilo que ele está vindo para fazer. Ele não vai tocar nas pessoas que ele está vindo para tocar. E assim nós garantimos mais pessoas bloqueadas. Só que a luz prevalece. A luz prevalece. E é essa luz que nós estamos recebendo agora, neste tempo, nesse tempo de autoconhecimento, nesse tempo de revelação, nesse tempo especial da graça de Deus, onde Ele quer só fazer a gente sair da cadeia, porque livres nós já somos, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós vamos falar muito sobre isso, nosso tempo acabou, né? Eu já falei 20 minutos, mas tem muita coisa para falar com vocês. Vamos falar essa semana muito sobre isso, sobre os bloqueios, e nós vamos sair da cadeia nessa semana. Semana que vem nós vamos estar em um outro momento. Semana que vem nós vamos entrar em um outro patamar. Nessa semana nós vamos deixar cair tudo o que nos prende, todos os bloqueios que tem nos segurado até agora. Obrigada pela sua companhia. Manda para as pessoas, vamos trazer mais gente para ouvir a gente, para estar junto. Se você tiver alguém para estar discutindo depois isso com você, para estar crescendo com você, é bênção. Quando alguém está ouvindo a mesma coisa, está na mesma vibe, está vibrando igual, depois você conversa, vocês discutem, vocês buscam outras coisas e outras portas vão se abrindo. Então chama mais gente para a gente criar um movimento verdadeiro de libertação das nossas emoções. Vamos falar das emoções. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã no Thanks God Every Day de amanhã.